Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos às leituras de ontem e de hoje. 1 Samuel capítulo 13, 14 e 15 e 16, 17 e 18. No capítulo de número 13, nós vemos que o povo de Deus está em guerra com os filisteus, coisa normal, né? Eles estavam em guerra com os filisteus quase todos os dias, e Samuel estava demorando muito para aparecer, né? E o que Saul faz? Saul fica meio aflito porque o povo estava nervoso e ele vai lá e faz algo que Deus não permitia. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Isso era tarefa para um sacerdote, para alguém que foi eleito pelo Senhor para esse fim. E por causa disso, né, isso foi um desrespeito enorme. Talvez você não tenha noção disso, né? Mas um desrespeito enorme a uma orientação direta do Senhor. Sacrifício era para ser praticado ou oferecido por homens escolhidos a dedo por Deus. E Saul, enquanto rei, ele já estava se achando demais, né? E quando Samuel começa a demorar, ele pensa o quê? Eu sou o rei, eu posso fazer esse sacrifício aí. Se eu sou o rei, eu posso tudo. É isso, entenda assim o texto. Depois Samuel aparece e o reprova, né? E diz que Deus está escolhendo um homem para o substituir no reino. Samuel, ele diz para Saul que ele poderia reinar para sempre, né? Isso significa por longo tempo, por toda a sua vida. Mas por causa do seu pecado, Deus já estava escolhendo outra pessoa para ficar no seu lugar. No capítulo de número 14, o filho de Saul, ele vence, né, os filisteus numa guerra. E a gente vê logo no versículo de número 15 que isso acontece não é graças a Saul, mas é por misericórdia do Senhor, né? A gente vê também que Jonatas, né, o filho de Saul, ele era um homem fiel a Deus. A gente chega aí ao capítulo de número 15, né, encerrando a leitura de ontem, e a gente vê aí que Saul, ele desobedece novamente, né? Deus, ele havia determinado que Saul deveria enfrentar os amalequitas e deveria destruir tudo. Não deveria guardar despojo, não deveria poupar ninguém. E Saul, ele acaba poupando alguns despojos, né? Essa passagem ela é até engraçada, porque ele tenta mentir para o profeta, dizendo que ele tinha matado todo mundo, que ele havia exterminado os amalequitas e bem como seus animais. E nesse momento que ele está falando, os animais começam a berrar, né? Então ele é pego na mentira, né? Você vê ele sendo pego na mentira naquele momento. E aqui, meus irmãos, começa a derrocada de Saul, um homem escolhido por Deus para ser o rei, mas que deixou o seu orgulho tomar conta dele, né? Aí a gente segue um pouquinho, já chega na leitura de hoje. Hoje a gente está no capítulo 16 do livro de Samuel, e aí Davi é ungido rei com Saul ainda vivo. Isso aqui tem um significado muito grande. Deus não espera nem Saul morrer. Ele unge um outro rei com o rei anterior vivo ainda. E é isso que causa o ódio de Saul, né? Saul já estava se entregando ao seu pecado, e aqui ele permite que o pecado o domine ainda mais. Ele começa a ficar com inveja de Davi. Ele vai conhecer Davi lá na frente ainda, né? Mas ele vai ficar sabendo que um novo rei foi ungido, né? E isso vai despertar muito ódio nele lá na frente. Lá na frente ele vai ver também aquela canção, né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ele já vai estar em mente com essa unção que Davi recebeu, e aí ele vai transformar Davi num inimigo mortal. Chegamos ao capítulo 17, finalmente Davi enfrenta Golias, né? Aqui essa passagem dispensa comentários, né? Vemos o poder milagroso do Senhor pegando um homem pequeno, gentil, que não tinha experiência militar, libertando Israel das mãos desse grande opressor. Chegamos ao capítulo de número 18 e essa passagem é muito legal, né? Nós finalizamos aqui com a amizade que nasce entre Jonatas e Davi. A título de curiosidade teológica, você já deve ter ouvido muita besteira por aí do movimento LGBT, dizendo que Jonatas era homossexual, que essa amizade dele com Davi era uma amizade colorida. Olha, não vai por esse caminho. Isso é blasfêmia, isso é coisa do diabo.
A palavra de Deus nos diz que Jonathan e Davi tiveram sua alma ligada um com a do outro, né? Os homossexuais, eles levantam essa bandeira porque num determinado momento eles dizem assim: o meu amor por você é mais precioso do que o amor das mulheres. E aí eles dizem que eles eram homossexuais. Essa não é a tradução. Isso não é verdade, não está nos textos originais. O que o texto está dizendo é que a amizade deles era tão forte que a alma deles se uniu uma à outra. Isso é uma questão espiritual que está sendo tratada no texto. Guarda isso na sua mente, guarda isso no seu coração, porque a gente ainda vai ouvir falar um pouco da amizade desses dois, que é um exemplo para nós, um exemplo para os nossos dias, né? Jonatas e Davi se tornam grandes amigos a ponto de que essa amizade ela se torna algo espiritual. Meus irmãos, assim nós terminamos a nossa leitura de ontem e de hoje. E o que nós tiramos de lição? A lição que eu aprendo, eu olho para Saul e eu olho para Davi. Eu olho para Saul e Deus o transforma em rei, o tira do nada e o transforma em rei. Ele se afasta de Deus, Deus tira o reinado da mão dele. Eu olho para Davi, Deus tira Davi do nada, Deus entrega o reinado nas mãos de Davi. A diferença entre Saul e Davi, ambos pecam. Quer dizer, a semelhança, né? Saul peca contra Deus, Davi peca contra Deus. A diferença entre Saul e Davi: Saul demonstrou orgulho no momento que ele errou, Davi demonstrou arrependimento, né? Humildade diante de Deus. E por isso Davi é o maior rei que Israel já teve até os dias atuais. O que nós tiramos de lição é que Deus ele te tira e te coloca na posição que ele desejar. Ele pega o mais humilde e coloca na posição de um rei. A palavra de Deus vai nos dizer isso lá à frente, através das palavras do próprio Salomão. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Nós vamos nos vendo por aqui pelas páginas da Bíblia. Beijo no seu coração. Até amanhã.